E aí pessoal, já sabe né? Night of Chaos para vocês. Capítulo 11, Conflito. Grande coisa, alguém de nível 3? Nossa equipe é composta inteiramente de membros de nível 3. Um homem alto e negro da equipe de Josh Norton disse com alguma hostilidade. Quanto ao atributo de magia 7? Do que adianta isso se a compatibilidade é tão lixo? O homem estava bem orgulhoso e animado de vir a um mundo diferente e ser tratado tão bem. Os executivos do salão haviam ajudado ele e os outros na cerimônia. Quando viu que não só ele e sua equipe não eram o centro das atenções, como um cara magricelo estava recebendo mais atenção do que ele, isso o deixou frustrado. Marcos, do que adianta falar com esses lixos? Apenas ignore, deixe eles pensarem que são all. Outro homem caucasiano, da equipe de Norton, disse sarcasticamente. Você tem razão, Cal. Foi erro meu. O sujeito negro disse enquanto ambos riam arrogantemente. Josh Norton e o outro homem da equipe 1 não deram a mínima para a rivalidade que os outros dois estavam causando. Qual é desses caras? Ronald disse com uma carranca. Eles estavam na deles, conversando, e esses caras começaram a menosprezá-los do nada. O quê? Você tem algum problema com o que eu disse? Marcos disse ameaçadoramente enquanto estufava seus músculos. Seu braço era tão grosso quanto um tronco de árvore. Apesar de não ser covarde, Ronald sentiu algum medo perante um gigante desses. Neste momento, Carol interveio. Que tal ficar na sua, grandão? Ninguém aqui tem medo de você para engolir seus insultos quieto. Calada, mulher. Não pense que por ser uma garota eu vou pegar leve com você. Marcos disse arrogantemente enquanto caminhava em direção ao grupo de 8. Cal estava logo atrás dele. Apesar de não ter tantos músculos, o sujeito zelava uma pressão igual à do companheiro e era tão alto quanto. As outras pessoas se sentiram acuadas, apesar de estarem em maior número. Mesmo Carol e Ronald não responderam dessa vez com algum receio. Emily olhou em direção aos instrutores em busca de ajuda, mas para sua surpresa, eles apenas estavam olhando casualmente sem se importar muito, parecendo que não iriam intervir. O coração da Ruby e dos outros afundou. Enfrentar dois monstros da academia como esses era assustador. E para piorar, todos aqui tinham armas. As chances de alguém sair gravemente ferido era grande. Amigo, vamos nos acalmar. Somos todos adultos civilizados aqui. Não é porque viemos de outro mundo que devemos perder nossos modos. Vamos tentar começar de novo. Meu nome é Noah, sou da equipe 4. O rapaz loiro disse nervosamente tentando acalmar a situação. Calado, lixo. Não estou interessado no seu nome de merda. Marcos disse enquanto avançava arrogantemente. Ele parecia ter a intenção de socar o Noah. Neste momento, um dos membros da equipe de Noah foi à frente. Seu nome era Lance. Ele e o rapaz loiro estavam muito bem. Por isso, não podia permitir ter um conhecido seu sendo agredido na sua frente. Sem pensar duas vezes, ele socou o rosto de Marcos. O soco atingiu em cheio na bochecha esquerda do sujeito negro. Porém, para a surpresa de Lance, o sujeito não se moveu 1 milímetro. Em vez disso, um sorriso brutal se formou no seu rosto. Que morro de mocinha! Marcos disse enquanto levantava um soco em direção ao estômago de Lance. O soco atingiu o rapaz na parte inferior do estômago. Foi tão forte que ele vomitou tudo que tinha comido nesta manhã. Enquanto Lance agonizava de joelhos, segurando a barriga fortemente, Marcos lançou um chute. O rapaz já estava fora de combate e não conseguiu reagir no mínimo, sendo enviado voando mais de 1 metro rolando no chão. Tudo aconteceu tão rápido que ninguém conseguiu reagir a tempo. Quando todos se deram conta, Lance já estava inconsciente a poucos metros. Vendo seu companheiro de equipe ser agredido tão brutalmente, Noah ficou irritado, mas ele sabia que não conseguiria enfrentar um monstro desse sozinho. Tom, precisamos ajudar o Lance. O rapaz loiro disse em direção ao seu companheiro de equipe, mas para sua surpresa, o outro homem imediatamente se encolheu e recuou 2 passos ao ser chamado. Noah estava desamparado. O sujeito estava com tanto medo que nem se atreveu a responder. Isso é tudo que vocês têm? Nem deu para aquecer. Quem é o próximo? Marcos disse enquanto estralava as juntas dos dedos. Vendo a brutalidade do gigante à sua frente, ninguém se atreveu a encará-lo. Fernando estava nervoso com a situação. Porém, não estava nervoso pelo fato do homem ter sido nocauteado. Ele já teve sua cota de enfrentar valentões e apanhar na sua juventude. Apesar dos valentões sempre se cansarem dele, eventualmente isso não impedia que ele apanhasse às vezes. Por isso, estava acostumado com esse tipo de cena. O que irritou foi outra coisa. Porra!
Por que isso tinha que acontecer logo agora? Eu estava aproveitando um momento tão bom aqui. Malditos trogloditas. Fernando disse a si mesmo ao ver que Carol tinha se afastado dele devido à situação. Que tal resolvermos isso de outro jeito? Não é necessário esse tipo de violência. Por favor, vamos nos acalmar. Noah disse inesperada. Ele não gostava do homem à sua frente, mas também sabia que não havia como enfrentá-lo. Das 8 pessoas ali, 3 eram mulheres, e um estava com tanto medo que com certeza não ajudaria numa luta. Além disso, Lance estava fora de combate. Então só sobrava ele mesmo, o homem chamado Ronald e o jovem chamado Fernando. Mas ao ver a aparência do sujeito pálido e magro, ele não estava muito otimista sobre suas chances. E isso que apenas o cara negro chamado Marcos havia feito um movimento. O caucasiano Cal ainda não havia feito nada. Me acalmar? Eu apenas senti vontade de surrar alguns otários, então não adianta implorar. O sujeito negro sorriu em direção ao grupo amedrontado. Tudo bem. Acho que podemos resolver isso de outro jeito. De repente, o homem chamado Cal, que não havia agido, falou. Isso surpreendeu as pessoas. Até mesmo Marcos ficou surpreso e fez uma careta. O que Cal estava fazendo ao tentar interferir em sua diversão? Que tal isso? Podemos parar por aqui. Mas vocês ofenderam meu amigo Marcos. E isso não vai sair barato, vocês sabem. Então vamos fazer assim. Se vocês nos derem 40 moedas de prata, e essas 3 mulheres concordarem em nos fazer uma visita à noite para conversarmos, podemos deixar o assunto morrer aqui. O que acham? O caucasiano disse em direção ao grupo. Seus olhos percorriam lascivamente o corpo de Emily, Carol e Kelly, enquanto lambia suavemente seus lábios. A resposta chocou o grupo. Não só ele estava exigindo 40 moedas de prata, que representava metade do dinheiro que as 2 equipes vão receber do salão, como suas intenções em relação às garotas eram claras. Marco sorriu lascivamente quando ouviu o que Carl disse. Inicialmente ele só queria lhes dar uma boa surra, mas agora seu colega surgiu uma ideia muito melhor. Não só eles lhe fariam algum dinheiro extra, como poderiam dormir com algumas garotas. Ele sorriu em direção a Carl, e o mesmo imediatamente retribuiu. Ambos concordaram em seguir com a ideia. Com certeza tem outro jeito. Nós podemos lhe dar 40 moedas de prata e vocês esqueçam o assunto. Noah disse. Ele estava tremendo internamente ao ser humilhado dessa forma. Corta a porcaria do papo. Ou é como eu disse, ou vamos resolver isso de outro jeito. Carl falou, com uma expressão brutal finalmente aparecendo em seu rosto. As 2 equipes estavam com medo. O outro homem, do grupo de Noah, olhou em direção a Kelly e disse. Kelly, foi seus comentários e dessa garota que irritaram esses caras. Vocês precisam resolver isso. Não nos arraste para os seus problemas. Além disso, não é como se vocês fossem morrer por conversar com eles por uma noite. Por favor, disse tremendo. Tom, você... A garota chamada Kelly se sentiu enojada com esse companheiro de equipe. Ele basicamente queria que ela e as outras meninas agradassem esses caras para que eles pudessem escapar de uma surra. Seu lixo, que tipo de homem você é? Emily disse furiosamente em direção ao rapaz amedrontado. Noah também queria amaldiçoá-la por ser covarde, mas ele realmente não conseguiu culpá-la nesse tipo de situação. Isso só pioraria tudo. Então suspirou baixinho e pensou. Esse novo mundo será bem brutal. Verme! Fernando, você e o Noah vamos pra cima desses caras. Mesmo que a gente apanhe um bocado, não vamos deixar isso ficar assim. Ronald disse baixinho em direção ao grupo. As pessoas olharam instintivamente para Fernando. Apesar de sua aptidão não ser boa, pelo menos seus atributos eram equivalentes ao nível 3. Talvez eles pudessem fazer algo caso se unisse. Ronald estava ansioso, pronto para brigar a qualquer momento. Porém, ao não receber resposta alguma, ele se voltou para Fernando apenas para perceber seu olhar apático. O sujeito pálido parecia estar paralisado em choque. Isso abaixou a moral de todo mundo. Entretanto, ao pensar com cuidado, era algo normal. Fernando era o mais jovem do grupo. Além disso, ele era levemente magro e seu maior atributo era a inteligência. Provavelmente, ele era apenas um garoto nerd da Terra. Esperar que ele consiga lutar contra esses armários era irracional. Carol suspirou tristemente. No final, foi o comentário dela que iniciou o conflito. Ela não estava mais na Terra. Neste mundo, as regras eram outras. Não havia polícia para intervir e os instrutores pareciam apenas estar gostando de assistir ao lado. Ela estava arrependida de causar isso. Tudo bem, eu vou com vocês depois.
Apenas deixe as outras garotas e os rapazes em paz, Carol disse firmemente. Mas no fundo ela estava magoada. Apesar disso, tinha que se submeter a esses caras para proteger os outros. Afinal, tudo foi culpa dela. Ela estremeceu só de pensar nas terríveis coisas que teria que passar essa noite. Acho que eu fui bem claro. Eu disse às 3. Como vamos ter uma boa conversa com apenas você? Cal sorriu maliciosamente. Eu disse que eu vou. Se insistirem, vocês não terão nada, Carol disse de forma determinada. Cal olhou para Marcos. Ele estava em dúvida se aceitava ou não. Que seja, cara. Melhor um pássaro na mão do que 3 voando. Ela é suficiente para nós. O sujeito negro disse sem se importar em mascarar suas intenções. Quando todos estavam desanimados em ter que suportar essa humilhação, alguém falou. Fale isso de novo, seu monte de merda! Eu vou acabar com vocês dois! A fala enraivecida surpreendeu a todos. O grupo olhou em volta e viu a fonte. Era Fernando. A expressão apática de antes havia sumido. Tudo que podia servir era um rosto calmo. Em seu olhar sereno, um fragmento de ódio queimava profundamente. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um capítulo. O que vocês acharam? Já deixou o like? Se não deixou, lembre-se que o projeto depende do engajamento. Nos ajude a crescer compartilhando e deixando seu like. É realmente muito importante. Enfim, muito obrigado por me acompanhar nessa jornada. Espero que estejam gostando. Que Deus nos abençoe. E até a próxima. Valeu!